Cumprimento os companheiros aqui do auditório. Após ouvir as considerações daqueles que me antecederam, cumpre aqui deixar registrado, antes de mais nada, e sobretudo, o agradecimento à Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha, a Coabriel, que, num gesto singelo e que me deixou bastante alegre e feliz, me indicou, através do seu conselho diretor, para que eu pudesse aqui falar em nome da Coabriel, já que o seu presidente, o Antônio Joaquim de Souza Neto, não pôde vir. Eles estão em plena safra, numa colheita que esse ano será novamente um recorde de Conilon, no estado do Espírito Santo, e a Coabriel já está recebendo mais de 20 mil sacas diárias de café, e seus armazéns começam a ficar cheios. Mas então é com muita satisfação, e eu agradeço também, de forma muito especial, aos meus amigos, companheiros do Encaper, especialmente ao Romário, como presidente dessa comissão executiva, desse fantástico, desse extraordinário, dessa conferência, que superou, viu, Romário, em Ibiré, estendo a você também e a todos os membros, superou todas as nossas expectativas. Aqui, durante todos esses dias, nós pudemos travar contatos com informações as mais diversas e as mais proveitosas possíveis, que, sobretudo, Romário, sobretudo, nos indicam que nós estamos trilhando o bom caminho. Nós vamos ter, viu, Peleza? Marcos Molan, meu companheiro de trabalho no cotidiano da vida profissional, nós estamos, e ainda conversava com o Marcos pela manhã após as palestras que aqui aconteceram, nós estamos trilhando o bom caminho. E vamos ter, com certeza, conilons de excepcional qualidade para atender aos mais exigentes paladares do mundo. Não o conilon, viu, doutor Márcio, para competir com a arábica. Não, esse é o nosso propósito. É o conilon para somar com a arábica e fazer da cafeicultura brasileira uma cafeicultura completa, reunindo todas as suas expertises para que o tomador de café, o consumidor final, tenha prazer cada vez maior de tomar um bom café. E aí, iniciando então a minha fala, eu gostaria de dizer a vocês da importância dessa cooperativa agrária dos cafeicultores de São Gabriel da Palha. Não está atendendo aqui meu comando, amigo? Dá para você tocar aí? Ok, ok. Olha que eu testei, viu? Eu sou preocupado com isso. E vim aqui, ele me explicou, mas agora acho que vai dar. Aqui, volta. Agora vamos. Bem, então aí nós vamos começar mostrando duas situações bastante distintas. A Coabriel, quando ela iniciou, e nós vamos mostrar a data do seu início, os seus fundadores, ela iniciou numa época de extremas dificuldades para aquela região, para a região norte do estado do Espírito Santo, quando a Coabriel foi criada 3 meses após a emancipação do município de São Gabriel da Palha, ela foi criada,
E a cafeicultura naquela época ainda era totalmente arábica. E o arábica estava numa posição de extrema penúria, não só em termos de preço, mas sobretudo em termos de produtividade. E aí veio a questão da erradicação. Então vejo que a Coabriel foi criada em 13 de setembro de 1963, ela já vai quase a fazer aí, 50 anos, muito breve, o ano que vem, formada por 38 valorosos cafeicultores, que não vendo grandes alternativas para a sua missão de produzir e viver de forma honrosa em sua atividade rural, resolveram se associar, se unir, para que juntos pudessem caminhar melhor. E aí vocês veem como a Coabriel começou pequenininha, no armazém de madeira, os caminhões todos lotados de café, esperanças imensas no coração desses homens que aí estão. E eu gostaria de fazer justiça aqui. Se eu citasse um, seria injusto. Citasse dois, não seria completo. E eu resolvi, conversando com o Toninho, colocar aqui os presidentes que a Coabriel já teve. Então ela foi formada em 1963 numa ação da Igreja Católica local pelo padre Simeão Civaleiro. Simão Civaleiro. Eu tive o privilégio de conhecer o padre Simão há muito pouco tempo atrás. Infelizmente ele já está na pátria maior, está no mundo espiritual. Mas foi um homem que deu o impulso, o incentivo, o estímulo para que aqueles homens pudessem sair da inércia. E aí depois assumiu a liderança o padre José Simeonato, que lá ficou por 2 anos, e aí já com os cafeicultores preparados para a sua atividade, iniciou-se então a trajetória da Coabriel com os seus associados. Primeiro o Gustavo Milbratz, um homem que também conheci, extraordinária figura, lutador, batalhador, a quem a Coabriel deve muito. Em seguida veio o seu Arcanjo Lorenzoni, também figura que eu tive a oportunidade de conhecer, vivenciar, simples, mas de uma firmeza de propósito, uma determinação de trabalho, que o Bento deve se lembrar muito bem. Depois o Aurélio Bastianello, também outra figura inesquecível, que deu de si tudo para que a Coabriel chegasse aonde ela chegou hoje. Depois tivemos essa figura, que é uma figura marcante na história da cafeicultura de Conilon no Espírito Santo, engenheiro agrônomo, Vandelino Bastos. Ele, como presidente da Coabriel, dinamizou a Coabriel, abriu o leque de ações da Coabriel, inovou nas suas ações. E o Vandelino Bastos tem no seu currículo o grande mérito de ter se associado à Aracruz Celulose, à época hoje Fibria, e trazido para o café Conilon a tecnologia da muda clonal. E ele criou um grande viveiro, montou uma grande empresa, a Verdebras Biotecnologia, que deu os primeiros passos para que as mudas clonais pudessem adentrar a produção de café no estado do Espírito Santo. Depois a história avançou, entrou o Incaper, e nós nos orgulhamos muito, imensamente muito, não só do trabalho do Vandelino, com seu pioneirismo e sua garra, mas sobretudo pelo trabalho que a Incaper aí está fazendo. Depois veio o presidente Antônio Joaquim de Souza Neto, o atual presidente da cooperativa. Ele exerceu o mandato primeiro
de 84 a 1993, e depois veio outra figura também histórica para a história do Conilon no estado do Espírito Santo, que é o Dário Martinelli. Dário Martinelli, ele foi o introdutor do Conilon comercial no estado do Espírito Santo, já que as áreas de café no norte haviam todas sido erradicadas. Vocês viram o depoimento do Jair Cosa aqui. 53% das áreas de café arábica no estado do Espírito Santo foram erradicadas, e o pior, não foi dado ao produtor de café arábica uma alternativa econômica que pudesse substituir aquela produção. E aí foi tentada a mamona, foi tentado o sorgo, foi tentado a soja, foi tentado tantas alternativas e nenhuma delas vingou. E aí o Dário Martinelli, como prefeito de São Gabriel da Palha lá atrás, em 1970, resolveu aproveitar, pelas informações que tinha da propriedade do senhor Ernesto Caetano, mudas que até hoje estão lá plantadas, mudas antigas que vieram de Cachoeira de Itapemirim, da fazenda Monte Líbano. Ele montou um viveiro e começou a distribuir mudas, proibidos pelo Instituto Brasileiro do Café na época, porque não havia interesse do governo militar naquela época de que o Brasil produzisse o Robusta. Não havia interesse de que o Espírito Santo retornasse à produção de café. E aí o Dário, com a sua saga de pioneiro, de muita coragem, de muita falta de oportunidade que não fosse o café, muitos irmãos nossos já haviam migrado para Rondônia, para o Pará, para o Paraná, para outros estados brasileiros, e o interior do Espírito Santo virou um deserto, substituído pela pecuária, a pecuária incipiente. E o Dário tem essa virtude no seu currículo, de ter tomado à frente a luta pela implantação do Conilon em terras capixabas. Logo depois veio, substituindo o Dário, o Eduardo Glaza, que teve também a coragem de dar continuidade a esse esforço do Dário. E nós temos um relatório conosco que eu publiquei no nosso CETCAF online, entidade que o Dário é o presidente, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico Café, e eu sou o superintendente, portanto o executivo da empresa, da instituição. Nós publicamos esse documento, em que mostra o Dário Martinelli transmitindo ao doutor Eduardo Glaza a Prefeitura de São Gabriel da Palha, prestando contas a ele, a sociedade gabrielense, de um viveiro de 1 milhão de mudas que haviam sido já produzidas e distribuídas para São Gabriel da Palha, todos os municípios ali vizinhos a São Gabriel da Palha. Ele entregava aquele relatório e mais um convênio assinado com a antiga Acares, hoje Incaper, numa forma clara e específica de que ele não teve apenas a preocupação de plantar uma nova lavoura, mas teve sobretudo a preocupação de dar continuidade no tempo a essa lavoura, para que ela pudesse chegar aos patamares que ele nem sonhava que chegasse, como chegou hoje aí no estado do Espírito Santo. Logo depois veio o seu Zé Colombe, filho, figura também extraordinária, hoje vice-presidente da Coabriel, e novamente o Antônio Joaquim de Souza Neto, o nosso conhecido Toninho, que é o presidente atual, né, numa demonstração clara de que os presidentes que aqui foram citados, todos eles, estavam e estão comprometidos com a missão dos sócios fundadores que vocês veem aí em cima, em número de 38, aqui restam apenas 15, porque muitos deles já estão na pátria espiritual. Mas deixaram o seu legado, os que agora vivem ainda produzindo café, fizeram questão de se enfileirar para esta foto, para que vocês pudessem contemplá-los e ver que eles ainda estão firmes e seguros nessa luta que estamos empreendendo sempre cada vez mais em favor de uma cafeicultura promissora.
E para aqueles que não são brasileiros, que aqui nos visitam e que nos dão tanta alegria pelas suas presenças, nossos amigos de Uganda, que acabei de ouvir, nossos amigos, nossa amiga da Índia, que já trouxemos aqui anos atrás e que nos deixou marcante lembrança, amigos de outros países, todos muito bem-vindos, mas que vocês tenham uma ideia do que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é apenas essa manchinha vermelha nesse Brasil imenso, nesse Brasil continental de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Mas dessa manchinha vermelha, como disse o Jair Cosi aqui hoje pela manhã, sai 73% de todo o conilon produzido no Brasil e 27% de toda a produção de café brasileira sai desse solo abençoado do Estado do Espírito Santo. E aí, logo acima do Espírito Santo está o Estado da Bahia, o Estado grande, em que a Coabriel tem também pontos de atendimento aos cafeicultores do sul, no extremo sul da Bahia. E por isso eu coloquei também aí o Estado da Bahia para que vocês possam se localizar. Nós não estamos muito próximos do Rio de Janeiro, próximos de São Paulo, próximos de Salvador e um pouco distante de Brasília, mas não tão distante assim de Brasília. Seguindo, nós mostramos aí já o sul da Bahia e toda a estrutura da Coabriel. A Coabriel tem 3.000 associados hoje, 3.000 cafeicultores do Estado do Espírito Santo e do sul da Bahia são associados à Coabriel e ela cobre 24 municípios do Estado do Espírito Santo e 21 municípios do Estado da Bahia. Ela possui armazéns. O armazém principal é na sede dela, na Coabriel, em São Gabriel da Palha, onde muitos dos senhores irão visitar amanhã, e tenho certeza que vocês terão muito boa impressão do que vão ver. Também tem armazéns em Vila Valério, hoje o maior produtor de café do Estado do Espírito Santo, com cerca de 750 mil sacas de café robusta conilon. Essa primazia de ser o primeiro produtor de café do Estado, Vila Valério divide com Jaguaré, um ano é Jaguaré, outro ano é Vila Valério, mas eu acredito que este ano de 2012 o maior produtor de conilon é realmente Vila Valério. Depois nós temos Águia Branca, um extraordinário município, terras fertilíssimas e uma média de produtividade elevadíssima em Águia Branca, e lá está também o armazém da Coabriel, com toda a estrutura para atender o seu associado. Depois vem armazéns em Nova Venécia, um grande município do norte do Estado do Espírito Santo, e logo em seguida outro armazém em Boa Esperança, mais no extremo noroeste do estado. Depois armazéns também lá em Teixeira de Freitas, na Bahia, um grande armazém com a capacidade armazenadora significativa e com toda a estrutura de pilagem, de manipulação desse café, para que o produtor fique tranquilo e seguro de que ele está em boas mãos. E agora, mais recentemente, a Coabriel se expandiu para Itabela, no sul da Bahia, já que mais de 80% dos cafeicultores de robusta do sul da Bahia são capixabas. São irmãos nossos capixabas, egressos do Espírito Santo, que adentraram ao sul da Bahia e lá possuem grandes fazendas produtoras de café. É um perfil diferente do perfil de produção do Estado do Espírito Santo, onde nós temos uma produção de economia familiar de pequenos produtores. No sul da Bahia é uma economia de maior porte e de maiores produtores. Indo em frente, nós vamos agora mostrar para vocês a forma de atuação da Coabriel. E é preciso que o produtor entenda como a Coabriel atua
para que ele possa valorizar mais e melhor a sua cooperativa. A Coabriel, ela armazena todo o café dos seus associados por tempo indeterminado. O produtor comercializa o seu café no momento que ele desejar, na hora que ele entender que deva fazê-lo. Enquanto isso, o café fica armazenado nos armazéns da Coabriel, sem quebra de peso, porque nós sabemos que o café armazenado, com o tempo, ele vai perdendo peso, mas a Coabriel cobre esse peso gratuitamente para o produtor, e o produtor não paga absolutamente nada. Se ele deixou lá 200 sacas de café beneficiadas de 60 quilos, ele vai receber 200 sacas de café beneficiado na hora da comercialização, sem perda de peso. Além do café, ele está totalmente assegurado, né, para que, protegido contra incêndio, contra roubo e outras coisas mais. O café da Coabriel, dos associados da Coabriel, é transportado para os armazéns gratuitamente, e eu vou mostrar um gráfico aqui de quanto a Coabriel gasta por ano, desembolsa financeiramente por ano para trazer esses cafés da sede da propriedade do associado para dentro dos seus armazéns, sem nenhum ônus para o associado. É um serviço que ela presta da maior relevância. E também ela faz o empréstimo da sacaria para depositar o café beneficiado, o café pilado. A Coabriel só trabalha com sacaria nova, não tem esse negócio de sacaria de segunda viagem, de primeira. Tudo é sacaria nova, e o produtor recebe essa sacaria da Coabriel sem nenhum custo inicial para ele. Ele só vai remunerar a Coabriel no momento que ele comercializar. Se ele deixar o café lá 5 anos guardado, ele só vai pagar essa sacaria ao final, no momento que ele comercializar. É um serviço importante prestado pela cooperativa. Ela possui uma estrutura de comercialização, e aí está o nosso presidente, o Antônio Joaquim de Souza Neto, o Toninho. Tem uma estrutura de comercialização respeitadíssima pelo mercado de café, especialmente pelos exportadores. Está aqui o nosso querido presidente do Centro do Comércio Café de Vitória, o Antônio Luiz Polese, nosso vice-presidente lá no CETCAF. E ele me dizia há pouco do respeito que os exportadores têm pelo sistema cooperativo, porque para o exportador é muito mais fácil ele adquirir o café direto da cooperativa, onde ele pode comprar maior volume de café, do que ficar comprando café 100 aqui, 100 ali, 100 lá, 50 colar, para depois fazer um lote. Ele já compra 10, 20, 100 mil sacas, 200 mil sacas, numa única partida, direto da própria cooperativa. Então é um trabalho que acaba somando esforços e dando ao pequeno produtor de café a capacidade de ele agregar renda e agregar valor à sua produção. Então a Coabriel, com isso, é um grande regulador do preço de conilon em todo o Brasil, é referência, o preço da Coabriel é referência para o conilon em todo o Brasil. Seus preços são divulgados a nível de televisão, na mídia escrita, na mídia falada e na mídia televisiva. Portanto, é um grande serviço que essa cooperativa presta aos seus cooperados. E agora nós vamos falar aqui, como não poderia deixar de ser, dessa querida empresa que nós temos o maior orgulho dela, que é o Incapé. Ainda quando eu era, muitos anos atrás, o tempo passa e passa rápido, ainda quando eu era coordenador de café no estado do Espírito Santo, hoje, essa função sendo muito bem exercida pelo Romário Gava Ferrão, nosso companheiro e amigo, eu tive o prazer de ajudar a implantar os jardins clonais da Coabriel. A Coabriel hoje tem um viveiro que produz 4 milhões de mudas ano para os seus associados. O seu associado antecipa a compra da muda, prepara o terreno sob orientação técnica da própria cooperativa, como nós vamos ver,
E os clones desse material que vai para a sacola são todas retiradas do jardim clonal, de mudas procedentes de pesquisas feitas pelos nossos companheiros do INCAPER, que asseguram, por resultados de pesquisas, a confiabilidade desse material genético. E aí nós mostramos uma fotografia de um café Conilon Vitória, viu, Romário? O último lançamento de vocês, plantado em linha, em que cada clone é plantado numa linha, facilitando a colheita, porque tem clones de maturação mais precoce, clones de maturação mais tardia, e um plantio em linha favorece a colheita do café, com essa dificuldade toda que temos hoje de mão de obra para a colheita. Isso facilita demais a vida do cafeicultor. Então é uma contribuição que a Coabriel dá a seus associados, claro, vendendo a muda, e nós vamos ver de que forma ela vende essas mudas. A orientação técnica é fundamental importância, e o seu associado recebe orientações sistemáticas em dias de campo sobre implantação de novas lavouras, sobre o manejo dessas mesmas lavouras, a questão da poda, a questão da coleta da amostra de solo, de fertilização, a questão da fertilização foliar, da análise foliar, da colheita e da pós-colheita. Assunto que nós agora, tanto o Centro Tecnológico do Café quanto o INCAPER, nós junto com os demais parceiros, as cooperativas de café do Estado, o Centro do Comércio de Café do Estado do Espírito Santo, nós estamos juntos nessa cruzada para que essa colheita e pós-colheita do café Conilon no Espírito Santo tome um novo rumo. Mude as suas diretrizes, porque hoje, pelos depoimentos que tivemos aqui pela manhã, espetaculares, nos mostram que nós não temos alternativa. Precisamos colher o café o mais maduro possível, secá-lo de forma adequada, se possível, em terreiros cobertos para os pequenos proprietários e em secadores de fogo indireto, em temperatura lenta, para que nós possamos assim fornecer ao mundo o melhor café Conilon, só deixando de superar a Índia. Nós não queremos fazer um café melhor do que a Índia, viu, doutora? Mas queremos fazer um café igual a Índia faz hoje no Robusta. Então, a Coabriel presta esse trabalho gratuitamente aos seus associados. Ela possui um laboratório de análise de solo, de análise foliar e de água, que dá sustentabilidade ao produtor, para que ele não precise se locomover a grandes distâncias. Ele colhe o seu material, ele é instruído de como fazer a coleta desse material e leva para o laboratório, e esse laboratório rapidamente lhe dá os resultados, passa pela mesa do profissional engenheiro agrônomo competente para isso, e ele recebe então as orientações de como proceder para produzir café com eficiência. E aí também outra função que a Coabriel presta aos seus associados de uma forma muito eloquente e muito importante, além dos financiamentos que o produtor tem disponibilizados, principalmente através do Cicobi, que é o maior repassador do FUNCAFÉ no Estado do Espírito Santo. O produtor tem financiamento da Coabriel na equivalência a café, ou seja, ele precisa comprar adubo, ele precisa comprar calcário, ele precisa comprar defensivos ou implementos, mudas clonais, ou precisa fazer o custeio da sua lavoura e já vendeu a sua safra, não tem disponibilidade financeira, ele vai à Coabriel e ela cede os produtos que ele precisa e ele fica devendo em café e paga na próxima safra, ou seja, a safra que está sendo colhida agora de 2012, ele vai pagar com café aquilo que ele adquiriu na Coabriel o ano passado. Então é uma forma extraordinária de alavancar o desenvolvimento tecnológico do produtor de café em sua propriedade. A Coabriel possui também lojas de insumos, né?
em Nova Venécia, em Águia Branca e na própria sede da cooperativa, onde os produtores têm à sua disposição uma pleia de produtos que ele pode e necessita comprar para a sua propriedade. E aí agora, Márcio, eu gostaria de falar para você, você falou da importância da mulher nas ações cooperativistas, e eu corroboro com você, doutor Márcio, de forma plena. Eu estou absolutamente convicto, pelos contatos que nós fazemos, tanto eu quanto o Marcos Mulan. Mês passado rodamos nesse estado do Espírito Santo 5.122 quilômetros, esse mês um pouco menos, porque tivemos aí o simpósio e ficamos naqueles contatos telefônicos, tentando motivar muitas pessoas para virem, passando e-mails e tal, e viajamos menos, mas não vai dar menos que 3.000 quilômetros, né, Marcos, até o final do mês. Então a gente vê como a mulher está cada vez mais se integrando na vida da sociedade, na vida da cafeicultura, na vida da cooperativa. E lá na Coabriel, isso se dá de uma forma intensa. E eu estou vendo aqui o Carlos André, superintendente do SESCOOP da OCBS, parabenizo tanto a você, Carlos André, quanto ao nosso querido presidente da OCB, o Estélio Conago, por esse trabalho. É dinheiro quando, doutor Márcio, o Carlos André ligar para o senhor pedir mais recursos, por mandar, porque está sendo bem aplicado. Está aí a prova, são treinamento para as esposas dos produtores, e elas se reúnem, elas têm grupos de trabalho, elas participam da vida da produção, elas trabalham ajudando o marido e ajudando a família na agregação de renda à sua atividade, através de uma série de atividades que são geradas em cursos que a Coabriel promove através do SESCOP e através da OCBS, a Organização das Cooperativas do Espírito Santo, que eu acabei de citar. Então, é um trabalho importante que nós queremos destacar. E aí, pode parecer que a Coabriel, ela está muito fechada. Eu mostrei aquele monte de senhores, né, que foram os seus presidentes, todos, a maioria, cabelos brancos, como eu. E a gente pode falar, bom, mas a Coabriel tem atualmente um pessoal engajado no seu trabalho, mas e o futuro? Então a Coabriel está promovendo a juventude, está treinando a juventude, colocando a juventude rural dos filhos dos seus cooperados nesse trabalho cooperativista, estimulando o jovem a ficar no campo, a produzir em sua própria propriedade, a ser um profissional competente na sua propriedade. E aí ele recebe o treinamento da Coabriel, recebe treinamentos do ICAPER, recebe treinamentos do CETICAF, do Centro Tecnológico do Café, recebe treinamentos diversos. E aí essa juventude, essa gama de jovens está sendo preparada para a sucessão que aos poucos vai se fazendo, para que a Coabriel cumpra com o seu papel, expandindo ainda mais, doutor Márcio, como o senhor fez aqui o apelo, a sua área de ação e a sua estratégia, a sua logística de trabalho, para que ela cumpra realmente com o seu papel, como vem cumprindo até agora. E já chegando ao final quase da fala, eu gostaria de dizer aqui do pioneirismo da Coabriel, porque o CETICAF foi criado pelos seus associados, entre eles o Centro Comércio Café de Vitória, em 1993. O ano que vem nós estaremos fazendo 20 anos.
E nós, de tanto andarmos, de tanto trabalharmos, de tanto ouvirmos o produtor, de fazermos provas de café arábica, resolvemos provar o café Conilon e começamos a entender que esse negócio de robusta, bebida neutra, não existe, que o robusta realmente tem nuances de bebida tão boas quanto o arábica. Claro que o arábica tem as suas especificidades, mas o Conilon não é uma bebida neutra, e disparamos um processo para lançar um padrão de bebida para o café Conilon. Isso foi feito na época, lá atrás, com o apoio do Sebrae. Fizemos esse trabalho, o Marcos Mulan nos ajudou de forma intensa. Criamos um padrão de bebida para o café Conilon, e aí a indústria de café brasileira não aceitou esse padrão de bebida de pronto, achou que nós estávamos sonhando, que o Conilon era bebida neutra mesmo, e aí nós propusemos à ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, um desafio de nós fazermos um teste com cafés Conilon das mais diversas regiões do estado do Espírito Santo. E aqui eu destaco o esforço, o empenho, o denodo, o sacrifício desse companheiro Marcos Mulan, que conseguiu amealhar, juntar e mandar para São Paulo 1.250 amostras de café Conilon dos mais diversos municípios do estado. E lá em São Paulo, esse café foi degustado por 10 degustadores da área do arábica, apenas um da área do Conilon, que foi enviado para São Paulo por nós, através do Centro do Comércio de Café de Vitória, que sempre nos apoia e é a grande mão estendida para a cafeicultura do Espírito Santo. Nós mandamos o degustador Vanildo Pajo representar o degustador de Conilon lá em São Paulo. E qual não foi a nossa surpresa de que entre aquelas 1.250 amostras, inúmeras amostras, deram bebida café gourmet, com nota 82, 85. Claro que tivemos café 22, 23, 45, cafés praticamente inservíveis para bebida, mas tivemos a surpresa, há o diferencial. Nós podemos chegar lá. E aí convidamos a indústria de café para um encontro em Vitória, que foi patrocinado pelo INCAPER e pelo governo do estado, em Guarapari. Tivemos a visita de mais de 700 industriais de café do Brasil, e lá nós apresentamos para eles o resultado da pesquisa que havia sido feito pela própria BIC a respeito das nuances do café Conilon. E aí eles ficaram entusiasmados e falaram: nós queremos comprar esse café, nós queremos esse café. E aí nós ficamos numa encruzilhada, porque esse café, na verdade, é muito pouco. Grosso modo, o produtor de café Conilon do Espírito Santo, agora, depois dessa luta toda titânica, ele começa a compreender que ele ou faz qualidade ou ele vai morrer na praia. Ele vai nadar e vai morrer na praia. Então ele já começa a modificar, e na época que nós apresentamos o trabalho, sequer tínhamos 5.000 sacas de café de bebida gourmet no Espírito Santo. Esse ano nós já temos inúmeros produtores aderindo à produção do café cereja descascado, e temos aí hoje a expectativa desse ano entre 11 milhões, 12 milhões de sacas de café que nós vamos produzir de Conilon. Nós devemos ter aí umas 12 a 15 mil sacas de café gourmet, de excepcional qualidade. E aí partimos para outro estudo, apoiado também pela Coabriel e pelo Centro do Comércio Café de Vitória, para dar ao pequeno produtor a sustentabilidade para que ele possa produzir na sua propriedade, independentemente do secador intermediário, onde ele leva o café e deixa esse café lá fermentando, esperando a fila para secar, e esse café acaba apodrecendo, virando bebida imprestável.
nós criamos um projeto que foi feito na propriedade do senhor Osírio Partelli, com a ideia partida dele, que nos procurou, nós aceitamos o desafio, e o Centro do Comércio Café de Vitória financiou esse estudo, e hoje nós estamos com uma proposta para o pequeno e médio produtor, para que ele colha o seu café, seque o seu café em terreiros cobertos em sua própria propriedade e financie no Sicoob ou em outra instituição financeira uma máquina de pilar de pequeno porte, para que ele tenha todo o processo em suas mãos, sob seus domínios, e aí ele pode então ser independente para produzir o café que ele precisa produzir, o café de qualidade. E aí a Coabriel, entendendo a importância disso, lançou lá em 2003 esse concurso de excelência Coabriel. Concurso de excelência Coabriel, que já é um sucesso extraordinário. A cada ano os cafés têm notas cada vez maiores. E este ano passado, de 2011, o café que tirou o primeiro lugar não foi um café cereja descascado, foi um café de terreiro, de um pequeno produtor, que alcançou a nota 92. Portanto, estou terminando. Portanto, uma vitória extraordinária, e esses concursos vão continuar num trabalho pioneiro da Coabriel. Aí, rapidamente, o café recebido dos associados. A Coabriel, em 2001, recebeu 366 mil sacas, o tempo foi passando, em 2011, a Coabriel recebeu 907 mil sacas de café beneficiadas de 60 quilos para comercialização. E esse ano de 2012, pelas informações que tenho, esse número deverá ficar entre 1.200.000 a 1.500.000 sacas de café que passarão pelos armazéns da Coabriel, doutor Márcio. Portanto, uma grande vitória. E aí também o faturamento da Coabriel cresce na mesma proporção, de 25 milhões em 2001, foi para 256 milhões de reais em 2011, certamente esse ano passará de 350 milhões de reais o faturamento da Coabriel, evidentemente aí falando do faturamento de seus associados. E um dado que eu gostaria de chamar a atenção, que o nosso presidente do Centro do Comércio Café de Vitória, tem falado e pregado Espírito Santo afora, que é a responsabilidade fiscal. Nós precisamos trabalhar, mas precisamos pagar os nossos impostos, precisamos contribuir com a sociedade com os nossos impostos. E aí está uma prova inequívoca da importância da cooperativa. Ela recolheu no ano de 2011 19.200.000 reais de ICMS, 4.500.000 reais em fundo rural e praticamente 1 milhão de reais em INSS, Fundo de Garantia. Somando isso tudo, passa bem mais de 23 milhões de reais, numa prova inequívoca da responsabilidade fiscal que tem não só a Coabriel, mas todas as cooperativas brasileiras. E aí, os investimentos em programas, que o produtor tem isso também, ele fala, mas eu vou ser associado, a Coabriel não me paga nada, me paga igual ou menos que o mercado está pagando, quando não é verdade. Reparem que, no ano de 2011, a Coabriel gastou com o produtor em assistência técnica, desembolsando da sua própria faturamento, praticamente 620 mil reais em assistência técnica ao produtor. A Coabriel gastou 1.500.000 reais em transporte do café da propriedade do seu associado até o seu armazém, gratuitamente. Olha que coisa extraordinária. E isso, às vezes, o produtor não faz essa conta. E gastou 26 mil reais num treinamento aos seus funcionários para que eles possam realmente fazer um bom trabalho. E aí eu vou passando, porque o tempo passa, eu já estou aqui acossado pelo tempo, meia hora foi pouco, viu, Romário? Mas eu acho que estou terminando, tá? A gente se entusiasma.
E eu gostaria de encerrar mostrando esta fotografia para vocês, que mostra que a Coabriel não é a diretoria, que a Coabriel não são os seus dirigentes. A Coabriel é toda essa massa imensa de produtores, 3.000 associados, e suas famílias, e suas esposas, e seus filhos, que juntos trabalham e participam das decisões da cooperativa. Olha aí a última reunião que tanto eu, quanto o Marcos Mulan, quanto o Luiz Antônio Polese, o presidente da Coabriel, o Romário também estava lá, estivemos juntos lá e assistimos a beleza da presença maciça do cooperado, querendo saber o resultado da cooperativa, como ela trabalhou, por que ela não fez isso, por que fez aquilo. Então, a prestação de conta aberta, democrática, em que todos participam e que depois todos congraçam com as vitórias alcançadas. Aqui temos embaixo a fotografia do Conselho Fiscal, que parece que se reúne uma vez ou outra, o Conselho Fiscal da Coabriel, como também o Conselho Fiscal do Cicobi e de todas as cooperativas de café que conheço, reúnem-se mensalmente. Acompanham as contas da cooperativa, acompanham os estoques da cooperativa em cada armazém, todos os meses, para que o associado tenha tranquilidade, tenha serenidade de saber que o seu produto está entregue em muitas boas mãos. E por fim, acabando, quando a Coabriel completava 20 anos, fez sua grande assembleia. E como foi na época o café estava num preço muito baixo, foi um muro de lamentações. Todo mundo a reclamar que a cooperativa não fazia isso, não fazia aquilo, que precisava fazer aquilo, porque assim não dava, e aquele muro de lamentações, e de repente esse senhor que aí está sentado, o senhor Mário Bragato, uma pessoa simples, humilde, mas de uma inteligência ímpar, de uma capacidade de entendimento das coisas muito grande, ele levantou, pediu o microfone e com as mãos trêmulas, ele virou para o público, para os associados da Coabriel que estavam ali e fala: vocês querem saber o valor dessa cooperativa? Acabem com ela, fechem a cooperativa, que vocês verão o valor que essa cooperativa tem. E o senhor Mário Bragato pegou a todos tão de surpresa com essa afirmação tão extraordinária que a Coabriel acabou lhe dedicando uma placa de homenagem pela ousadia que ele teve de fazer esse desafio aos seus companheiros que estavam naquela assembleia. Infelizmente, o senhor Mário Bragato já está no mundo espiritual, mas deixou esse legado para nós, de confiança no trabalho cooperativo, de confiança no trabalho de união, de confiança de forças unidas que se somam para o progresso. E assim eu encerro esta minha fala, desejando à Coabriel que a luz do seu caminho continue iluminando os destinos da cafeicultura de Conilhã no estado do Espírito Santo e em todo o Brasil e também fora do Brasil. Nós queremos nos entregar a todos os irmãos nossos produtores de robusta em qualquer lugar do mundo, que acima de tudo, antes de sermos brasileiros, somos todos irmãos, somos todos guiados pelo mesmo ideal, da paz, do bem-estar e da fraternidade universal. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Ouvimos assim a explanação do Frederico de Almeida Tayer, superintendente do SETCAF, mostrando-nos a Coabriel.